E atenção que viabilizar um orçamento não é apoiar a governação. O atual primeiro-ministro, que acha que é patriótico e de interesse nacional que o maior partido da oposição viabilize o seu orçamento, é o mesmo que em 2019 dizia não é preciso ver um orçamento do Partido Socialista é para chumbar. É curioso ver como as coisas evoluem. O que eu sinto é que nós estamos no limiar de podermos vir a recuar da igualdade de género, como por exemplo a não discriminação, em que essas coisas eram dadas como adquiridas e hoje já não. E compreendo que há algumas pessoas que não me conhecem sintam que eu sou intolerante ou radical. Eu acho que não sou. E pronto, eu tenho também sentido o bom e o mau dessa visibilidade. Também os comentários desagradáveis, as críticas que muitas vezes passam inclusivamente por muita misoginia. Se isso significa que por vezes não magoa, não significa por vezes magoa. Não faças isto porque se correr mal tens que sair da política ou vais... Isso não tenho medo, não tenho mesmo. A esperança atrás do muro. Um podcast de André Filipe Oliveira. Olá, voltamos a estúdio, desta vez para falar de política ou da vida de todos nós. A minha convidada é alguém que se mostra sempre pronta para o debate das ideias. Há quem lhe chame combativa, outros dirão assertiva. O que pensa sobre tantas opiniões? Vou querer saber. Alguém que assume convicções e não tem medo de dizê-las. Cabe o medo na ação política? Quero que me esclareça essas e outras questões. É a minha convidada, Alexandra Leitão. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, André. Muito obrigada. O gosto é meu e acho que temos muito para falar neste podcast. E pronto, se calhar começava aqui por estes pontos que enumerei nesta introdução, sobre estes adjetivos que lhe tendem a fazer. Como é que os recebe? Sim. Bom, mais uma vez obrigada. Estávamos aqui a comentar que as pessoas conhecem-nos e bate certo com o que me pergunta. As pessoas conhecem-nos, enfim, da televisão, do Parlamento, ou antes disso do passeio pelo Governo, e tendem a ter uma imagem da pessoa que já vamos ver se é mais correta ou não, mas que também este tipo de conversas servem também para ver o outro lado das pessoas, enfim, um lado, não diria mais intimista, mas pelo menos um pouco mais privado. Eu devo dizer que me revejo na expressão combativa e assertiva. Devo dizer que me revejo. Simpáticas. São corretas, enfim, são palavras que são palavras que para algumas pessoas não são necessariamente qualidades, e eu até compreendo, porque em excesso, quer uma coisa quer outra, podem estar paredes meias com sectarismo, com radicalismo, com intolerância, e portanto eu quando digo que essas duas palavras acho que se me aplicam, não estou propriamente ou impropriamente, não estou aqui a autoelogiar-me. Compreendo que isso se me aplica e compreendo que há algumas pessoas que não me conhecem sintam que eu sou relativamente intolerante ou relativamente mais radical. Eu acho que não sou. Eu tenho muitas convicções e tendo a ir até ao fim nas convicções que tenho. Mas tem limites? Tenho limites, claro. Tenho limites de o que eu quero ser fazível, ser execuível, ser legal, não fazer mal a outras pessoas para atingir o que quero. Não faço mesmo isso. E como eu costumo dizer, se estiver em causa o bem-estar das minhas filhas, então as minhas convicções cedem, porque é a única coisa a que as minhas convicções cedem, é o bem-estar das minhas filhas. Aí abre a porta, não é? Aí abre, não há nenhuma mãe que não abra a porta, ou que for preciso, pelo bem-estar das filhas. De resto, eu levo de facto as minhas convicções até ao fim. E nesse sentido pode-se considerar que sou combativa. Quando quero fazer uma coisa, tendo a tentar fazê-la até ao fim. E autocrítica, falta-me um tudo nada de resignação às vezes para dizer, epá, não dá, vamos seguir em frente e não fiques aí a remoer nisso. Falta-me um pouco isso. Às vezes tendo a ter dificuldade em aceitar alguma coisa que, pronto,
às vezes não dá e nós temos que aceitar que não dá e seguir em frente e se a vida nos dá limões, fazer limonada, e eu às vezes tendo a só mesmo quando já não dá é que eu aceito isso, portanto falta meio um tudo nada de capacidade de me conformar. Mas reconhece, não Reconheço perfeitamente. como algo, é uma autoavaliação. Procuro 1000 saídas para atingir o que quero antes de admitir não vai dar. E nesse momento admito e passo para outra, lambo as feridas ou não, dependendo do que estiver de mais ou menos importante em causa, mas sim, admito que me falta aí um bocadinho de uma certa capacidade de nos conformarmos, que é importante também para vivermos até melhor connosco próprios. Falamos neste termo de ser combativa. Nestes tempos acredito que é preciso ser com um bocadinho mais de força ainda que o habitual. Vivemos tempos difíceis em termos de gestão política, com uma extrema-direita que faz muito barulho, com muito vazio também à mistura, procurando mexer a espuma, que é só isso, espuma. De que forma é que se tenta manter ou tranquilizar para aqueles que se trabalham, neste caso quem vota, tranquilizar no meio de tanta espuma e tanto barulho? Não vivemos tempos fáceis, também já vivemos outros também bem difíceis, mas neste momento o que eu sinto é que nós estamos no limiar de podermos vir a recuar num conjunto de aspectos que eu reputo de civilizacionais, como por exemplo a igualdade de género, como por exemplo a não discriminação em função da raça ou da etnia ou da orientação sexual ou tudo isso. Eu acho que nós estamos num momento em que essas coisas eram dadas como adquiridas e hoje já não são. Não são em Portugal como não são em boa parte da Europa e infelizmente fora da Europa em muitos sítios não são de todo, nem nunca foram. E isso é algo que me deixa muito preocupada por mim, pelo futuro das minhas filhas, mas não só, de todos os jovens. Eu costumo dizer que, por exemplo, em matéria de igualdade de género, nós ainda não chegámos à meta e já estamos a recuar. E em vários níveis, sobretudo se olharmos para mulheres, por exemplo, em lugares de poder. Eu aqui há pouco tempo fiz um tweet, enfim, agora não se chama tweet, enfim, uma daquelas mensagens da X, agora chamada, em que mostrava que me surgiu ao olhar para a fotografia da concertação social, em que, salvo erro, em 14 pessoas havia uma única mulher, a senhora Ministra do Trabalho, enfim, isso acho que é bastante significativo. Estavam ali pessoas muito poderosas da área da economia, outros governantes, sindicatos, etc. Merece esse olhar crítico. Isso merece mesmo esse olhar crítico. Nós avançámos muito desde o 25 de Abril, muitíssimo, mas ainda não estamos lá. As mulheres ainda ganham cerca de 78% do que ganham os homens, portanto... falamos das mesmas funções, não é? Falamos das mesmas funções e mais, André, e falamos de funções que nem sequer é dizer, porque as mulheres são cuidadoras e, portanto, têm funções normalmente mais mal pagas. Não, porque quando comparamos com funções mais qualificadas, a diferença ainda é maior. Uma mulher muito qualificada e um homem muito qualificado, a diferença ainda é maior. Portanto, há aqui um longo caminho a percorrer. E eu vivo bem com o facto de ainda haver um longo caminho a percorrer. Vivo menos bem ou mal com o facto de já estarmos a recuar e ainda nem chegamos à meta, como eu costumo dizer. E isso perturba-me bastante. Obriga a uma vigilância constante. Mais do que vigilância, obriga mesmo a uma atuação proativa nesse sentido, que eu tento ter, que me granjeia algum discurso menos simpático nas redes sociais, mas nós não ligamos. Faz parte também desta ação política. Faz parte. Falei aqui de medo porque sei que tentam chegar a si muitas vezes através desta palavra ou desta ação. Na política, o medo está em que lugar? Ou fica em que lugar? Olha, o medo na vida está lá sempre, está lá. Eu acho que uma pessoa que diga que nunca teve medo de nada, não, acho que isso não estará a ser totalmente verdadeira. Até para ser corajoso tem que se ter medo, porque é corajoso aquele que supera o medo. Aquele que não sente medo não chega a ser corajoso, não sente medo. E, portanto, o medo é uma coisa inata à vida e, portanto, também à política. Contudo, queria dizer o seguinte sobre a política. Eu encaro a minha passagem pela vida política como algo que eu gosto de fazer. Tenho ambições comedidas, mas todos temos, mas não é algo que para mim que se diga assim,
tens que ter cuidado porque se fizeres isto errado podes perder tudo e teres que ir embora. Ou não faças isto porque se correr mal tens que sair da política ou vais... Isso não tenho medo, não tenho mesmo, porque o meu lugar de origem, o lugar de onde venho, aquilo que eu sou, que é professora também de uma faculdade, também estamos aqui numa universidade, professora de uma faculdade, a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é uma coisa que eu gosto muito de ser, É a base. de fazer, é a minha base, e do ponto de vista profissional, e não só, é o meu porto seguro. Profissional, claro, que é a minha profissão, mas não só. É um sítio onde eu me sinto bem, onde gostei de voltar. Quando saí do governo, voltei a dar aulas e continuo a dar aulas, naturalmente com um horário sem ganhar, porque não posso, e portanto com um horário mais reduzido, mas isso dá-me uma grande liberdade para encarar a vida política com algum desprendimento. E como uma passagem, não é? Como se estando na política, não é? Estou na política, gosto de estar na política e se puder, quero continuar na política. Não vou escamotear isso. Ainda assim, o facto de ter uma base, chamemos-lhe de recuo, que me é muito, muito, muito agradável, dá-me uma capacidade de desprendimento que também é muito útil em política. Para fazer, não é? Desprendimento, liberdade. Dá liberdade para ter... Assim não quero. Mas tenho tido sorte. Não tenho sido preciso. E tem feito por isso, não é? Tenho tido algum mérito, admito que sim, mas tenho tido sorte. Entrei para um governo em que eu acreditei muito, e como eu acreditaram muitos portugueses, ainda hoje é um governo... Falamos da geringonça, não é? A geringonça, de novembro de 2015 a setembro de 2019, um governo inédito no nosso país, um governo muito importante, um governo que quebrou a ideia do arco da governação, que quebrou a ideia de que havia dois partidos, ou um, pelo menos, que seria o Partido Comunista Português, que nunca poderia apoiar um governo, e quebrou totalmente isso, e não volta, isso não volta, esse muro não volta, felizmente, e que veio repor, olha, a palavra o nome do podcast veio dar muita esperança às pessoas. E deu mesmo, não é? Falando terrível, de números... exatamente, depois de um período terrível, que eu não vou entrar aqui, a culpa de quem, já sabemos, mas depois desse período de chumbo, como já lhe chamaram, foi de facto um governo de esperança, de reposição de salários, de reposição de direitos, de reposição de esperança mesmo, e ainda hoje é um governo que tem uma taxa de aprovação enorme nos rankings, enfim, há mesmo um ranking internacional, e portanto eu gostei imenso de fazer parte desse governo. Numa área muito difícil, que adorei. É irrepetível aquele tipo de composição? Para mim, aquela composição não considero que seja irrepetível. Antes, pelo contrário. Para mim é um bocadinho irrepetível. Porquê? Deixa-me explicar isso bem, senão vai ter... Ou seja, eu vejo-me num futuro, eventualmente, se vier a acontecer, outra vez a fazer parte de um governo apoiado à esquerda. Vejo. O que é irrepetível é que já será uma segunda vez, não é uma primeira. E não a primeira vez é sempre a primeira vez. E eu que tinha tido uma intervenção política que gostei muito de fazer, mas muito circunscrita ao período da faculdade, onde lutei contra as propinas, onde estive envolvida em eleições para a associação académica, etc. Mas depois tenho um longo percurso afastado da política, entre 95, 96 e 2015, em que, enfim, fiz muita coisa. Teve 2 filhas, fiz mestrado, doutorei-me, enfim, etc. E, portanto, e depois aquela entrada para a política é uma coisa muito inesperada, não é? E que irrepetível nesse sentido para mim, porque foi essa primeira vez e não há uma segunda primeira vez. Agora, um governo à esquerda, ser um dia ministro, secretário de Estado ou mera apoiante de um governo à esquerda, acho que isso ainda pode tornar a acontecer. Será execuível num futuro próximo se assim mantivermos essa crença ou esperança. Permita-me mergulhar aqui nestes temas da atualidade e falamos do orçamento, já sabendo que quando a conversa for ao ar haverá novos desenvolvimentos, mas faz parte também das agendas. Em que ponto é que estamos? O governo diz-se aberto a ouvir e a melhorar.
o PS mantém aquilo que são as suas linhas, não é? Bom, já depois das linhas e já depois da contraproposta do governo, como é público, o Partido Socialista entregou sexta-feira uma, se quisermos, contraproposta, considerando que uma das linhas tinha sido absolutamente cumprida, no sentido em que havia uma margem grande para negociar, estou a referir-me ao IRS jovem, e a outra não estava, tem a ver com o IRC e com a redução transversal de 1%, que, como é público, não estou a dizer nada que não seja público, não era, enfim, não era a linha adotada pelo Partido Socialista. Fez-se uma contraproposta que matizava o 1% com uma outra figura que passa exatamente pela tal ideia de seletividade no imposto das pessoas coletivas, que foi público ontem à noite e à hora que aqui estamos, no dia seguinte, não tenho, eu pessoalmente não tenho mais dados do que aquilo que foi público ontem por falta de hora de jantar e que o governo recusaria. É o ponto em que estamos e eu não tenho mesmo outra informação. E, portanto, estamos aqui numa negociação que é sempre difícil, que é sempre complexa e que neste momento é o ponto em que está. Não tenho mais... não tenho mesmo mais informação para dar neste momento. Sem a obrigação de aprovar o que quer que seja, indo contra próprias linhas. Ora bem, eu já disse isto ainda ontem disse isto no programa em que participo num canal televisivo. Eu acho que, por regra, o principal partido da oposição não é o parceiro lógico do partido do governo. Em regra, e em Portugal isso tem sido verdade, toda a Pelo democracia... menos ao longo dos últimos 8 anos também não foi. Não? Alternam dois grandes partidos, felizmente partidos do espectro absolutamente democrático, não é? Um de centro-direita ou direita e um de centro-esquerda, e alternam democraticamente e, em tese, não me parece que seja o principal adversário, adversário no bom sentido, quer dizer, o principal... que alterna no governo com o outro, aquele que deve ser muleta do que está no governo. Porque isso até põe em causa a própria alternância, não é? Quer dizer, se viabiliza, se apoia a governação, e atenção que viabilizar um orçamento não é apoiar a governação, é permitir que essa governação continue, não quer dizer que se concorde com ela, um pouco como a aprovação do programa, mas eu diria que é mais normal, como o Partido Socialista procurou a sua esquerda, que também um partido de centro-direita ou de direita procura a sua direita. Aliás, na verdade, o Partido Social Democrata, a AD, só é governo, em vez do PS apoiado à esquerda, porque há uma maioria de direita no Parlamento. Maioria essa que também só existe por causa dos 50 deputados do Partido Chega. Porque senão, nós temos 88 deputados no somatório PSD, CDS e L, e temos 98 deputados no somatório PS, Livre, Bloco de Esquerda e PCP. Enfim, não coloquei o PAN em lado nenhum, porque... E, portanto, na verdade... se quisermos ver isto desta forma, eu sei que as pessoas hoje já não se revêem muito a esquerda e a direita, eu acho que no fundo é um conjunto de ideias que têm algumas coisas em comum e portanto na verdade há uma maioria de direita. Havendo uma maioria de direita que, repito, é o que justifica que seja este o governo que governa, eu diria que o Partido Socialista pode viabilizar o orçamento, mas não é a única opção para a viabilização do orçamento. E com esse discernimento e com essa clareza muito, muito evidente, não é? Na minha opinião, sim. Apesar de ser combativa e assertiva, como começámos a falar, acho eu, suficientemente tolerante para admitir que, e plural, e acho o pluralismo um valor fundamental da democracia, da vida entre nós, entre cidadãos, sou suficientemente tolerante e plural para perceber que haja quem entenda de outra maneira, pois com certeza ia respeitar isso. Posto isto, os últimos 8 orçamentos foram chumbados pelo partido do governo, PSD. Isto obriga a alguma reflexão? Obriga ao quê? Ou isola-se naquilo que foi? É um dado interessante. E que deve ser analisado com 3 ou 4 notas. Primeira nota.
no primeiro governo da Geringonça, entre o tal novembro de 2015 e o que terminou com as eleições de setembro de 2019, havia um acordo de incidência parlamentar. Portanto, é normal que o Partido Socialista que governava procurasse nesse acordo. Depois esse acordo esboroou-se, tanto assim que depois em 21 não há aprovação do orçamento. Portanto, o orçamento em 21 não se aprova o orçamento para 22, por chumbo, salvo erro, até dos dois partidos, quer do Partido Comunista Português, quer do Bloco de Esquerda. E, portanto, de facto, se até 2019 havia um acordo de incidência parlamentar que tornava claro que os orçamentos do Partido Socialista seriam aprovados com o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, a partir daí, enfim, não sei, poderia ter sido diferente, quer dizer, não estou a tentar, não estou a dizer que devia ter sido, de todos estou a dizer isto. Agora, o que nós sabemos nessa altura, pois há uma maioria absoluta e a questão não se coloca, não é? Mas o que nós sabemos nessa altura, o que nós sabemos quando o atual Primeiro-Ministro disputa a liderança do Partido Social Democrata com o então líder Rui Rio, que diz expressamente em mais do que um fórum, na televisão, à comunicação social em vários momentos, que nunca viabilizaria um orçamento do Partido Socialista. Disse expressamente, palavras textuais, que não precisava de ver. Ler, não é? Enquanto Rui Rio dizia, não, mas eu não chumbo nada sem ver, eu preciso de ver. Ele dizia, eu não preciso de ver. Eu nunca viabilizarei, nem com a abstenção, portanto, chumbarei sempre um orçamento do Partido Socialista. E, portanto, no fundo, é curioso ver como as coisas evoluem. Os tempos e as circunstâncias. Os tempos e as alteram. circunstâncias, os tempos e as circunstâncias. Mas há uma coisa que eu tenho que dizer aqui. Não me perguntou, mas eu vou dizer. Curiosamente, este facto, que qualquer polígrafo ou fact-check pode verificar que é verdade, o André, aliás, sabe que é verdade, porque é um homem atento e sabe que é verdade, não é algo que eu veja referido nas muitas e muitas e muitas horas de emissão televisiva E muito sobre e estas muito comentário matérias. político. E muito comentário. Não deixa de ser algo que merece a nossa análise e a nossa reflexão. Este é um dado importante. O dado é o atual Primeiro-Ministro, que acha que é patriótico e de interesse nacional que o maior partido da oposição viabilize o seu orçamento, é o mesmo que em 2019 criticava arduamente e duramente Rui Rio por dizer que ainda ia ver, nem era por dizer que ia viabilizar, é que ia ver, porque ele dizia não é preciso ver um orçamento do Partido Socialista, é para chumbar. Portanto, tome nota, chama a atenção e chame também a atenção que isso não tem sido assim tão referido como se calhar se justificava ser. A palavra muleta serve aqui para esta... É assim, quem aprova um orçamento viabiliza, quem aprova ou se abstém, portanto, quem viabiliza um orçamento permite que aquele governo, não é permite que o governo continue a governar, também é importante dizer isto. Só em Portugal, nos últimos anos, é que tem havido esta ideia absolutamente firme de que, quando um governo vê o orçamento chumbado, tem que se demitir ou tem que ser dissolvido a Assembleia da República. Não é assim. Não é constitucionalmente assim. Mas não tem é sido, assim. não é? Tem acontecido. E não é assim porque, pode ser apresentado um segundo orçamento, 2, pode haver uma governação em duodécimos que, por sinal, não tem tantos limites como aqueles que também se quer fazer crer. Matérias de fundos europeus podem continuar a ser executadas, apoios sociais podem continuar a ser, e os próprios aumentos à administração pública podem continuar podem ser pagos, desde que haja folga, e o orçamento para 2024, que é o que ficaria em duodécimos, tem essa folga. Portanto, começar por dizer isto, uma eventual não aprovação de um orçamento, qualquer orçamento em abstrato, não significa necessariamente a queda de um governo ou a dissolução da Assembleia. O atual Presidente da República, em 2021, avisou que era o que faria, a meu ver, precipitando-se um pouco. Mas isso criou aqui uma espécie de precedente que as pessoas têm estado a enfocar. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto para dizer que, a partir do momento, portanto, que um partido líder da oposição, como é o Partido Socialista, viabiliza, obviamente, apenas pela sua abstenção e nunca pela sua voto a favor, que um orçamento vigore, está a dar uma ferramenta essencial ao governo para que ele continue a governar. O orçamento é a declinação
de um programa de governo e, portanto, na qual o Partido Socialista não se revê, ou qualquer partido da oposição não se revê. E nessa medida é um momento importante. Se a partir daí deixa de fazer oposição e fica manietado na oposição, não. Obviamente que não fica manietado na oposição. Isto também é preciso deixar muito claro. Ficará refém. Viabilizar, não, eu não diria tanto. Viabilizar um orçamento porque se entende que num determinado momento é a coisa acertada a fazer, porque é o primeiro orçamento, porque é uma coisa, não significa que não se faça uma oposição dura ao longo desse ano civil, desse ano orçamental que se inicie. Portanto, isso também... Esse exercício. Que aliás coincide com o ano civil. E, portanto, eu não considero que a viabilizar um orçamento com uma mera abstenção seja o equivalente a apoiar um governo. Se acontecer essa abstenção e, no fundo, esse orçamento for aprovado, ou, digamos assim, for permitido a governação ao atual partido do governo, o partido, neste caso o Chega, fará o círculo que já nos habituou, de que um ajuda o outro. Como é que mensagem pode servir este entendimento a quem vota? Eu vejo essa situação com preocupação, não escondo. Mais uma vez até procurando desligar-me da situação portuguesa e olhar um pouco para a situação na Europa. Uma das razões que o que vai acontecer ou que pode acontecer, aconteceu, por exemplo, em França, em que tivemos uma bipolarização entre o partido um bocadinho tecnocrata de Macron e a frente, agora a Rassemblement Nacional, que é a ideia de que há um grupo que é os do costume, não é? Que são iguais, não é? Nos dizeres do Chega ou de partidos populistas extremistas, o PS e o PSD são iguais, governaram ou alternaram no poder durante os 50 anos de democracia, são todos iguais, e eles, o Chega é que emerge como a verdadeira oposição e o verdadeiro protesto. Não escondo que isto me preocupa. Isto preocupa-me porque em alguns sítios da Europa, situações análogas levaram de facto ao crescimento do partido populista extremista de direita. Situações análogas. E, portanto, isto preocupa-me. É um fator a ter em conta, é um fator a ter em atenção no contexto atual. Lembrar também que situações anteriores, como as de que o atual Presidente da República viabilizou orçamentos do então engenheiro António Guterres, etc. Nós hoje temos, de facto, uma situação diferente. Nós hoje temos um partido que tem muitos deputados, que teve que, portanto, tem um peso muito significativo na Assembleia da República, que ninguém sabe bem para que lado pende, porque também não tem grande cultura política, na verdade, vai dizendo aquilo que acha que as pessoas querem ouvir, mas que está lá. E que, como eu digo, voltando um pouco ao início de uma coisa que disse já no início da nossa conversa, e que contribuiu decisivamente pela sua existência para que seja este governo a governar e não outro. Porque é por haver uma maioria de direita que este governo governa. Se aqueles 50 deputados não estivessem ali ou estivessem espalhados por outras bancadas, as coisas seriam diferentes. E merece essa reflexão. Acho que merece uma reflexão. Especialmente para quem vota que pode não ter essa clareza. Acho que merece uma reflexão dos politólogos, dos comentadores e também dos políticos no ativo, claro. Falámos aqui dos comentadores e é uma coisa que eu venho insistindo sempre que falo de política. O excesso de comentário político, permita-me aqui a expressão, o excesso de comentário político que existe nas televisões e jornais, e olhando depois para a literacia das pessoas, não sendo ela compaginável ou comparável. É preocupante? Eu não diria que é preocupante. Eu acho que tem um impacto relativo. Quando nós olhamos para as horas de comentário, e eu sou uma grande ouvinte e espectadora, enfim, até por dever de ofício, digamos assim, e eu própria faço comentário num programa, portanto não vou pôr-me aqui a... Essas horas todas, eu sinto que acabam por chegar a um grupo relativamente pequeno dos portugueses quando comparados com os 10 milhões. E já vou chegar depois a uma... São em cabo, em regra, em canais de notícias, todos eles em cabo. Às vezes, muito em loop, muito repetidamente, que até para quem está muito dentro dos assuntos acaba por ser um bocadinho repetitivo, quanto mais para quem não se interessa assim tanto. E, portanto, eu acho que é importante, que forma opiniões, que forma posições políticas, mas que chega a um número, não digo reduzido seria, mas que
2, 3 centenas de milhares, que comparado com os 10 milhões de portugueses não é relevante. Agora, há algo que eu gostava de dizer aqui, e que é, nós temos 2 ou 3 situações, não muito mais, de comentário em canal aberto. Atenção, claro que há programas semanais, etc., em canal aberto, mas coisas em que mudam os participantes é outra coisa. Mas há 2 ou 3 rubricas fixas em canal aberto que têm shares e que têm audiências completamente diferentes. E que impactam... Na hora do 1 milhão ou 1 milhão e tal. E são todos de direita. Falamos de Marcos Mendes na SIC e Paulo Portas na TVI. TVI. É verdade que na RTP há também em canal aberto debate, oscila, enfim, agora não sei de cor exatamente, mas aí com debate, onde está, aliás, o meu camarada João Soares, mas atenção, mas aí é debate. Eu estou a falar de comentário sozinho, sem debate, não é? Eu própria participo num programa, mas com debate e em canal em cabo. E isso é importante. E com outros opositores também. E é debate, exatamente. Ora, aqui não. Esses 2 casos são casos de pessoas que estão sozinhas, com um tempo de antena muito grande, 20, 25 minutos. É uma eternidade é um luxo, em televisão. 25 luxo, minutos é uma eternidade em televisão. Sobretudo sem contraditório. E eu acho isso mal. E digo aqui com todas as letras que acho isso mal, porque, efetivamente, acho que cria uma desigualdade de armas. Claro, são canais privados, têm o direito de o fazer. Atenção, não começar já a acusação de estatista. Não é isso. São canais privados, têm o direito de o fazer. Portanto, eu não estou a pôr aqui a questão no plano jurídico, no plano da legalidade. Mas importa a reflexão. Mas acho que é uma reflexão que é interessante fazer-se. É interessante e é preciso fazer-se. Quem a fará? A ERC? Os cidadãos? Eu acho que gostava que, antes de mais, fizessem os cidadãos e percebessem, olha, de facto, falta aqui um terceiro em canal aberto, também sozinho, de outra área. Acha que não fazem? Ou os que fazem pouco? Não sei dizer. Acho que há muita gente que faz. E fica também aqui para reflexão esse imaginário que acontece. E a propósito de um dos comentadores que ouvi recentemente, referiu-se a si como a líder do PS e o Pedro Nuno Pedro Nuno Santos, aliás, como mensageiro. Como é que olha para esta crítica? Isso, confesso, e não sei qual dos dois foi, mas creio que não terá sido o Dr. Não, foi na Rádio Observador. Foi na Rádio Observador. Pois, não, é um disparate. Com o devidíssimo respeito, que eu nem sei quem foi, confesso, também não ouço tudo. Não, isso não é assim. O Pedro Nuno Santos é um líder muito preparado, que há muitos anos que anda na política, ao contrário de mim, que sou mais velha que ele e ando há muito menos tempo, pela circunstância de vida que há pouco tive a ocasião de sumariamente descrever, que conhece o Partido Socialista como ninguém, e muito menos eu, e que tem uma forte e vincada conjunto de posições. Isso não é verdade. Tenho uma proximidade a esta direção, faço parte desta direção. O Pedro Nuno Santos confiou em mim a liderança do grupo parlamentar, coisa que muito me honrou e que faço com muito gosto. E com a vitalidade e a tal assertividade que é a minha característica. E que a coloca num lugar de destaque, e talvez por isso este comentário. Sim, mas esse comentário também, eu repito, eu não sei quem o fez, nem me diga, eu não sei quem o fez, e portanto falo, até por não saber quem o fez, vou dizer com mais à vontade do que vou dizer a seguir. Às vezes são comentários que visam muito mais, prejudicar um do que agradar ao outro. E nós nem eu, nem o Pedro Nuno Santos, nem as pessoas que andam à nossa volta nos deixamos enredar nessas espertezas. Pareceu-me mais, e permita-me aqui a reflexão desse comentário. Eu digo, não ouvi, não sei quem foi, portanto... Eu assumo aqui essa... Prefiro até não saber. Muito bem, eu assumo aqui essas palavras. Dessa conversa. Sim, muito bem. E também a reflexão desse comentário, que para mim teve que ver mais com esta ideia de coletivo.
em que talvez no PS, no Partido Socialista, haja diálogo entre pessoas, entre Mas quem isso está é um nas grande estruturas, elogio, não é é? verdade. E o contrário não acontece. O Partido Socialista é um partido muito pluralista. Temos pessoas de muitas opiniões diferentes, aliás, também a veiculá-las na televisão. Um partido que está na oposição é sempre um partido... O poder agrega, não é? E o poder, não é? Uma coisa é ser primeiro-ministro, outra coisa é ser líder da oposição. O poder é sempre uma coisa que agrega e, portanto, é normal que haja mais esses comentários para com o partido da oposição do que para com o partido do governo, mas isso não tem outro sentido. E já agora não me pergunta, mas se me der 2 minutos eu abordo aqui algo que também contribuiu para esse tipo de coisas e que foi uma vez um comentário que eu fiz num podcast feminista sobre o papel das mulheres e que foi completamente tirado de contexto, também por razões nem sempre de boa fé, e portanto acho que não. Estou aqui para reiterar que sou líder parlamentar do Partido Socialista por escolha e opção do Pedro Nuno Santos, que muito me honrou e tarefa que gosto de fazer, e aí me fico. E esta função enquanto líder parlamentar, como é que tem gerido, como é que tem feito? Obriga aqui a outra exposição, a outra disponibilidade, a muitas outras coisas. Sim, pronto, já tinha passado pelo governo, na educação tinha tido 1 ou 2 momentos de alguma exposição em função de alguma exposição pública, em função de algumas medidas que tomei. Depois, na pandemia, fui ministra durante o período da pandemia, que foi um período muito atípico. O meu ministério não estava no epicentro da questão e, portanto, pronto, isto tem alguma, lá está, mais uma vez aqui, ser líder parlamentar de um partido na oposição é diferente de ser líder parlamentar de um partido no governo. Quando um partido está no governo, é evidente que o centro nevrálgico é o governo, o líder do partido é primeiro-ministro, muitas das pessoas são ministros e, portanto, é normal que o centro nevrálgico daquela área política esteja muito no governo. Quando um partido está na oposição, enfim, eu já fui deputada quando o meu partido tinha maioria absoluta, não era líder parlamentar, mas era deputada. Quando um partido está na oposição, portanto não está no governo, é evidente que a bancada parlamentar e a atividade parlamentar tem muito mais visibilidade, porque longe de esgotar a atividade do partido, que fique bem claro, há uma enorme atividade autárquica, associativa, federativa, e, portanto, longe de esgotar, mas é evidente que, não havendo governo, emerge com maior visibilidade. E pronto, eu tenho também sentido o bom e o mau dessa visibilidade. O bom, porque sinto que posso participar, que a minha voz é ouvida, que as pessoas, até às vezes muito simpaticamente, me enviam e-mails e mensagens ou me conhecem na rua, mas também o mau, também os comentários desagradáveis, também as críticas que muitas vezes passam inclusivamente por muita misoginia. Enfim, é assim, quem não quer ser lobo não lhe veste a pele. Mas fala disso quase como uma consequência, mas não tem de ser assim. É assim, mas não deveria ter de ser assim. Não deveria ter de ser assim, mas eu acho que num mundo em que vivemos, que não é uma utopia, foco assim. nos comentários nos comentários das redes sociais, nos e-mails de ódio que vou recebendo, que andam sempre em torno das mesmas coisas. Sim, obviamente não devia ser assim. Obviamente não podia ser assim. Infelizmente, imagino que só numa sociedade muito perfeita que não deve existir na Terra é que não será assim. Se isso significa que por vezes não magoa, não significa, por vezes magoa. Umas vezes mais, outras vezes menos, umas vezes apanham-nos em momentos mais confiantes e, portanto, até não ligamos nenhum, outras vezes apanham-nos em momentos mais fragilizados e até magoam um bocadinho, mas porque a gente às vezes costuma dizer não magoa quem quer, magoa quem pode, mas enfim, mas às vezes quando somos apanhados por uma dessas frases, por uma desses e-mails, por uma dessas mensagens, quando somos apanhados num momento mais frágil, que todos temos, e eu tenho e muito, obviamente que às vezes magoa. Isabel Moreira, também convidada deste podcast na primeira temporada, referiu que a saúde mental era um muro na política. Revê-se nesta afirmação?
um muro na política, a saúde mental Muro de silêncio, um muro de complemento. silêncio. É um bocadinho um muro de silêncio na sociedade toda, não é? Nós tendemos a varrer um bocadinho para baixo do tapete essa dimensão ou até de doença mental ou até de estar menos bem, de estar em momentos em que estamos mais fragilizados ou mais deprimidos ou mais instáveis, etc. E portanto eu acho que aí a política é um bocadinho o reflexo desse muro que também existe na sociedade. Mas mais violento. Talvez mais violento, porque a exposição é maior. Há muita exposição, às vezes há lugares de poder, sobretudo se estiver no governo, e, portanto, é normal, da mesma maneira que outras coisas são também mais exacerbadas, desde comentar o cabelo até a forma como se veste, passando por este ou aquele comportamento, tudo é mais exacerbado. Essa exposição pública é muito difícil. Porque nós temos família, nós temos filhos, nós temos, no meu caso, marido, quem tem mulher, ou tem companheiro ou companheira, ou irmão, mãe, pai, etc. E é normal que às vezes essa exposição até nós nos perturba em certos momentos, quanto mais às pessoas que nos são mais próximas e que não pediram para não pediram para estarem, portanto tudo tem que ser feito. Eu prezo muito a minha privacidade. Há coisas que eu gosto de participar e dizer, por exemplo, os livros que estou a ler, os filmes de que gosto mais, as músicas de que gosto mais, isso tenho até muito prazer e gosto de falar sobre isso. Mas, por exemplo, outros aspectos que têm a ver com a vida familiar ou assim, normalmente tento ser muito recatada em não abrir essa porta. Para evitar situações constrangedoras, o que sejam. Quando nós abrimos a porta, quando nós abrimos a porta a certas coisas, perdemos, não digo que percamos a legitimidade para depois atuar se alguém entrar nessa porta, porque nunca se perde essa legitimidade, mas eu prefiro manter a porta fechada. Essa porta fechada, porta da intimidade familiar, etc, prefiro. Outra coisa diferente, como digo, é partilhar os meus gostos de música, os meus gostos de filmes, os meus gostos de cinema, as cidades de que gosto mais de visitar. Isso acho ótimo, isso até acho interessante. Além da política, já falamos aqui do aspecto da saúde mental, que tem que ver com este exercício de respirar quando não se está em atividade, o que acredito que seja mais desafiante. Que outras coisas faz nesse pouco tempo livre que sobra? Olha, não sobra muito tempo, mas há três coisas que eu gosto muito de fazer. Gosto muito de ver televisão. De alguns gostava de ficção, não é? Gosto de ver televisão, gosto muito de ver boas séries, bons filmes e hoje, enfim, de facto, hoje temos com as plataformas, não é? Temos muita facilidade até em rever. Posso até dizer aqui, estou a rever uma série que adorei, que estou a rever com muito gosto, que é o West Wing, traduzido para português com Os Homens do Presidente, uma série de política, mas gosto de ver televisão, gosto muito de ler, sempre gostei, é um prazer enorme, que faço menos do que gostaria e que aproveito muito nas férias para fazer, e gosto de dar passeios. Em parte a andar, em parte de carro, gosto de dar passeios, quer sejam por perto, quer também de viajar. Gosto bastante de viajar, embora tenha medo de andar de avião, mas gosto muito de viajar. Gosto muito de viajar em família. Gosto menos de viajar em trabalho, gosto muito de viajar em família. Desde muito pequenas que fazemos, desde uma idade tenra das minhas filhas, que fazemos viagens em família e são as recordações de já ter estado com elas, felizmente, em muitos sítios que tive, que elas conheceram muito mais novas do que eu, porque eu não tive em criança ou em jovem a possibilidade de conhecer, também os tempos eram outros, e que eu conhecia ao mesmo tempo que elas. Eu com 30 e elas com... 30 não, porque com 30 elas eram muito pequeninas, mas eu com 40 e elas com 10, por exemplo. E isso são memórias que ficam e que eu e para mim são muito, muito, muito importantes. Procura o quê nesses passeios que faz? Nós procuramos sempre conciliar. Bom, se forem passeios de viagem ou mais caseiros. Aqueles que faz, se calhar até sozinha. Olha, eu em viagem externa gostamos sempre de misturar lazer com cultura e de conhecer sempre. Quando são coisas mais por perto, gosto
gosto de andar e conversar. Não sou muito fã de andar sozinha, devo admitir. Gosto de fazer coisas sozinha. Gosto de ir ao cinema sozinha, gosto de fazer compras sozinha. Está bem consigo. Sim, vivo muito bem. Gosto, até tiro algum prazer de ficar. Eu sou notívaga, deito-me sempre muito tarde, mesmo quando tenho que me levantar cedo, e há ali umas horas da noite que na verdade já são do dia seguinte, que eu gosto de ficar sozinha na sala. Gosto de ficar sozinha na sala, até toda a gente se deita um pouco mais cedo que eu, e portanto vivo bem. Mas a passear, gosto de ir a conversar, porque passa mais rapidamente o tempo. E também é um momento de partilha, não é? Aproveita-se aí para partilhar. Alexandra, chegamos aqui ao fim do nosso tempo e cumprindo aqui o tempo que combinámos. Muito bem. Passou depressa. E porque é justo, eu gostava de ouvi-la refletir sobre o nome deste podcast, A Esperança Atrás do Muro, e pronto, deixo esse convite. Bom, essa é... o que me vem à cabeça quando ouço a palavra, a expressão, é que é isto. Mesmo nos momentos mais difíceis em que perdemos a esperança, temos que olhar outra vez, porque ela pode estar atrás do muro. Ou seja, há momentos muito difíceis na vida em que nós pensamos para onde é que eu vou a partir daqui, e pensar que se a esperança não está na nossa frente, vamos olhar outra vez, vamos dar uma volta atrás, pode ser que ela esteja atrás do muro. E às vezes está, não é? E às vezes está. Muito obrigado. Muito obrigada, eu. Foi um gosto.